A gente espera algumas surpresas no céu, e é verdade que a eternidade trará para a gente muitas surpresas. Mas talvez uma coisa surpreendente seja algumas coisas que não serão surpreendentes. Um sorriso de Jesus que você já conhecia, por exemplo. Você vai olhar para ele, ele vai sorrir e você vai falar, mas esse sorriso já me foi dado. Ou um tom de voz, uma frase que você já ouviu. Não, isso não é uma viagem. Ele disse isso. Ele disse que se representa nesses seus pequeninos. Ele chamou a igreja de seu corpo. Então Jesus, não tenha dúvida, já te abraçou, já falou com você. Ele se faz representar em você. Jesus, ele fica perto para pessoas que têm olhos de curto alcance. Olhe para o céu. As estrelas são pequenininhas não porque elas são pequenininhas. As estrelas aparecem pequenininhas porque elas estão distantes. Então, para um céu tão distante, Deus colocou proximidade, trazendo o céu para perto, as estrelas que andam pelo chão. Isso pode parecer poético, romântico, mas é um plano. O mundo não pode, ou o mundo está esperando pelas ruas da Cidade Santa, mas não pelos seus habitantes. Eles já estão por aqui. Quando se fala de futuro, então, e de um mundo por vir, a gente já vê partes desse mundo por vir de calça jeans e camiseta, procurando emprego ou tentando manter o seu. Uma parte do mundo por vir já está por aqui e esse sempre foi o foco de Jesus ao conversar sobre esse mundo. E nessa conversa a gente quer continuar aqui falando desse futuro para além das catástrofes, para além dos terremotos, para além da fome, para além do sangue que escorre, mas com a alegria da construção e do privilégio de protagonizar esse capítulo final. Pastor Carlos Campitelli, seja bem-vindo novamente ao nosso Vertical Cast. Que bom estar contigo aqui e a gente poder conversar. Pastor, falando de ti, se apresentando um pouco, como você vê hoje no mundo pandêmico, o maior desafio do Ministério Jovem? Bom, obrigado, Robson, aí pelo convite. Estamos mais uma vez juntos. E agradeço aí por uma conversa tão franca, tão legal e tão importante também para esses momentos, né? É um grande desafio, de fato, liderar a juventude nos momentos tão cruciais da história que a gente está vivendo, no mundo pandêmico, pós-pandêmico, ou não creio que exista pós-pandêmico, porque isso vai ser um atrás da outra, né? Então, dentro das circunstâncias que estamos vivendo, é um desafio, sim, mas uma grande oportunidade, né? Então, eu enxergo como uma grande oportunidade de um exército do bem que se levanta para proclamar uma mensagem única, distintiva, singular, de esperança, de alegria, de paz no agora e no futuro. Então, vejo como uma boa oportunidade e os jovens têm enxergado, na sua grande maioria, essa oportunidade e jogando duro nesse aspecto de tanto da preparação, mas como também do protagonismo no cumprimento da missão. Que bom e que Deus te abençoe, pastor, nessa condução. É um grande desafio, mas Deus não erra nas suas escolhas, né? E isso é muito bom, nosso conforto nisso. Grande André, seja bem-vindo novamente aqui para a gente continuar a conversa verticalizante. Você faz parte aí do grupo que voa pelo meio do céu, né? Mandando sinal para o lado de fora. Como que é se assimilar aqui, né? Você ter um rebanho, uma multidão, um ouvinte, uma audiência que te conhece e você não vê, né? Oi, pastor Robson, pastor Campitelli, pessoal que está ligado aí no Vertical Cast. Então, é bom estar de volta com vocês aqui. É uma relação muito semelhante a essa que a gente está tendo com o pessoal que está assistindo o programa aqui, né? A gente está falando com pessoas que a gente não está vendo. Quando é pela internet, você até consegue ter alguma interação social, mas de uma grande maneira, assim, de uma maneira mais ampla, isso não existe. Mas é muito legal quando você encontra com as pessoas fisicamente e descobre que elas te tem como uma pessoa íntima, porque para pensar, né, ali no programa que eu apresento, o Bom de Bíblia, eu entro de segunda a quinta, pelo menos 4 vezes na semana, na casa de pessoas que abrem as suas portas para que a Novo Tempo possa entrar, para que o programa que eu apresento possa entrar. Então, tem gente que não conversa com o pai e com a mãe a quantidade de vezes que me vê no programa, né? Então, é uma proximidade intensa e é por isso que qualquer pessoa que trabalha com televisão,
com comunicação como um todo, né? Pode ser uma transmissão pela rádio, pela internet, etc. Quando encontra com aquela pessoa que apresenta um programa, etc., tem essa proximidade, essa intimidade. Porque, mesmo que nunca tenha se visto pessoalmente, porque a gente está entrando na casa das pessoas, está conversando com elas, a gente dialoga com elas, ainda que a gente, do outro lado da tela, a gente não consiga ouvi-las. E é muito gostoso, é legal poder saber que a gente consegue ser instrumento de Deus para que Ele use a gente, a TV Novo Tempo, o programa que eu apresento, enfim, para alcançar pessoas em todo o Brasil e em todo o mundo, porque a gente está na internet também, né? Então pode alcançar a gente em qualquer lugar do planeta. Que legal. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu vejo uma igreja construída de dons, serviços, talentos e ministérios. E eu estou falando com uma pessoa que é diretamente, como a gente apresentou aqui, com duas pessoas que lidam com juventude. O Bom de Bíblia é uma galera jovem, né, André? E a gente fala aí, o pastor Campitelli, da maior concentração de jovens adventistas do mundo, se eu não estou enganado, temos aqui. Isso tem que ser significativo. Nessa construção de ministérios, você vê, pastor Campitelli, essa concentração, você vê o ministério jovem, e a minha pergunta é a pergunta do meu coração, você vê o ministério jovem profeticamente? E eu já vou dizer para você porquê da minha pergunta. Lá em Malaquias há uma profecia do retorno de Elias, o retorno do ministério de Elias em João Batista. Mas há uma definição desse ministério lá. E a definição do ministério é: ele converterá o coração dos pais dos filhos aos pais. A gente pode passar o resto da vida conversando sobre isso, mas uma coisa ali é central. Há uma relação de gerações ali. João Batista fala, e dá para perceber, João ouvia João Batista, ele tinha 17 anos. Então o público de João Batista era um público que se dialogava, né? Transgeracional. Jesus diz que Elias virá e restaurará todas as coisas. Então ele tem um terceiro momento de restauração desse ministério, falando em ministério jovem. Esse ministério está se cumprindo? Essa profecia está se cumprindo? Excelente pergunta, né? E excelente maneira de ver. De fato, isso vai acontecer, é profético, e eu tenho, sim, plena certeza que está acontecendo nos nossos dias. E o grande desafio, tanto do conflito geracional, como você fez menção, e que há uma necessidade da unidade do corpo de Cristo, independente das gerações, para que o cumprimento da promessa do envio do Espírito Santo, de um caráter reproduzindo o caráter de Cristo Jesus, seja presente em nossos dias. Eu sim tenho presente, eu pessoalmente tenho presente ao visualizar o movimento dos jovens num papel profético, sim. E quando a gente olha para, inclusive, o logo dos jovens adventistas, para mim é o logo mais bonito da igreja, né? Não porque eu dirijo ou lidero um departamento em si, senão pela profundidade e a essência dessa logomarca que está dizendo que os jovens adventistas, com uma identidade profética e com uma mensagem a ser levada, que são as 3 mensagens angélicas, e aí está contido realmente a última mensagem proclamada ao mundo antes de Jesus voltar. Nós sim tentamos projetar essa vivência na juventude adventista. Claro que é um grande desafio, porque vem várias vertentes querendo às vezes até ofuscar ou talvez buscar outras alternativas de um tipo de missão que é transcendental, é importante, é necessária, mas não tanto assim como a vivência de uma mensagem peculiar para os últimos dias, e essa transferência, não somente de um conteúdo intelectual, mas sobretudo um experimental, é que a gente tem esse grande desafio. E creio sim, realmente, que Deus está levantando uma geração singular, e esse é o maior sonho que eu tenho, né, de ver esse exército de jovens como esse Elias do tempo final,
cumprindo a profecia, e em nossos dias, como diz nossos lemas, objetivos, ver Jesus voltar em minha geração. Amém, amém. Isso até é emocionante de ouvir. A profecia de Joel, ela é interessante porque ela fala de uma ação. Profetizar. Ela fala de uma comunicação, terão visões. Ou seja, Deus fala diretamente e as pessoas falam diretamente. Mas a profecia de Joel fala de mais uma coisa, fala de uma unidade. Filhos e filhas. Ela fala de um mundo, de um reino constituído de homens e mulheres profetizando e falando para todo mundo sem distinção. Servos e servas. Ela não distingue classes, ela não distingue relações de trabalho. Ela fala velhos e jovens. Há uma característica da pregação, que é uma comunicação direta, terão visões, uma fala direta ao mundo, profetizarão, e todos, servos, servas, filhos e filhas, jovens e velhos, uma unidade de fé proclamando uma mensagem. Isso é uma expectativa e isso é grande para o fim, mais do que qualquer tragédia humana. Há uma ação contra as tragédias humanas. Isso é interessante quando a gente pensa no momento que a gente está, André. Porque no momento que a gente está, e eu vou viajar aqui um pouco com você, nós vivemos em um mundo pandêmico. O pastor Campitelli disse aqui que questionou a questão da pós-pandemia, né? Esse mundo A, C e DC, antes da Covid e depois da Covid. Mas uma coisa é real, alguma coisa vai deixar de existir e alguma coisa vai ser colocada para essa geração. A gente pode não saber exatamente como vai ficar, mas algumas coisas vão ser transformadas. Mas aqui há um papel de comunicação e liderança, eu imagino, e eu queria ver a sua opinião sobre isso, em gerar coesão para esse momento. Então, vou colocar um contexto. Nosso contexto estamos falando de momentos finais. Estamos vivendo em um mundo onde há uma marca e uma geração e um povo que não vai sair da Covid do mesmo forma que entrou. Alguma coisa fica. Mas ele pode sair desordenado. Esse é o meu medo, pessoal. Qual é o papel da comunicação, da liderança, no direcionamento para que se tenha algo efetivo e que se faça algo efetivo naquele contexto de Joel que eu citei? Muito bem, pastor. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é em relação à transferência de informação de uma geração para outra. Por que eu estou querendo dizer isso? À medida que o tempo vai passando, é natural que em qualquer situação algumas coisas importantes para uma determinada geração comecem a perder relevância com o passar do tempo. Então, isso pode acontecer numa coisa simples, sei lá, uma empresa de família, né? Aí, sei lá, eu vou colocar um nome que eu acho que é uma empresa de família, porque eu já lembro de ter visto comercial assim, tipo Balduco. Aí o senhor Balduco lá, um dia criou a empresa dele lá de pão, de panetone e tal, e aí ele tinha um sonho para aquilo. Aí, de repente, vieram os filhos do senhor Balduco. Eu não sei quanto tempo atrás o Balduco fez a empresa dele, mas vai passando, o filho, o neto, etc. Se as gerações, com o passar do tempo, não forem relembradas constantemente do porquê que o senhor Balduco fez a empresa dele, é natural que eles vão começar a se esquecer do propósito pelo qual aquela empresa, por exemplo, foi criada, no caso da Balduco. Isso pode acontecer em qualquer coisa que tenha a ver com o ser humano, por um motivo muito simples. Eu, André Leite, particularmente, eu vejo como um dos piores efeitos do pecado, depois da morte, obviamente, o esquecimento. É uma característica humana, e você vai vendo ao longo da história que é apresentada na Bíblia, os seres humanos, inclusive aqueles que são chamados por Deus para propósitos específicos, se esquecendo dos motivos pelos quais eles foram chamados. Vou dar exemplos aqui rapidamente, tá? Olha lá o povo de Israel. Eles são chamados para levar uma mensagem ao planeta, de que vai vir um Salvador, de que tem um ungido, um escolhido, um Messias. E eles estão constantemente se esquecendo disso, e Deus manda profeta e tal, e eles vão se esquecendo, e Deus tentando chamar eles de volta, tal. Isso vai se repetindo ao longo da história. E por que eu estou falando isso? Você falou, a gente está vivendo uma era
pandêmica, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surge de um desapontamento que acontece em 1844, e aí, a partir disso, as pessoas que estavam desapontadas tentaram entender, tá, mas o que aconteceu aqui? A gente está crente que Jesus ia voltar, e aí eles começam a pensar, tá, o que aconteceu? E aí eles entendem, um grupo desses que se desapontaram, o seguinte, olha, na verdade, tudo que a gente viu das profecias estava certo. O que a gente errou era o evento, mas a data estava certa. Então, a gente olha lá, cara, Jesus não voltou nessa data, mas a gente entende que, assim como existiu um santuário aqui na Terra, existe um santuário no céu, e aí Jesus está fazendo uma ação específica no santuário do céu, e quando ele terminar essa ação específica, ele volta para resgatar todos os seres humanos. Aí, a partir dessa compreensão, nasce um povo que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a partir disso, muitas outras compreensões também surgem. Estou falando tudo isso porque a Igreja Adventista, de maneira formal, ela surge... Pastor Campitelli, não sei se você vai conseguir me ajudar aqui, ou se não souber de cabeça, eu vou dar uma googleada. 1800 e alguma coisa com final 3, 1853, 63. É isso? 63. 1863. Eu sou de humanas aí, pessoal, me perdoe aí, 2021 menos 1863, dão 158 anos que a Igreja Adventista surgiu. Muitas gerações se passaram. Eu sou adventista, na minha família, de terceira geração. Os meus avós não eram adventistas, se tornaram em algum momento, minha mãe, meu pai, e agora eu sou. Eu estou muito distante daqueles pioneiros. Se eu não relembrar constantemente qual é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu digo missão porque a Igreja Adventista não surgiu simplesmente para ser mais uma igreja que, sei lá, reúne um grupo de cristãos para simplesmente viverem a cristandade. A gente tem isso, porque os adventistas são cristãos adventistas do Sétimo Dia, mas a gente tem uma missão específica, que é profética. Se os adventistas, com o passar do tempo, se esquecerem de qual é a sua missão, o propósito profético que Deus tem para a Igreja Adventista se perde. Lógico que não vai se perder, porque a missão é de Deus, não é da Igreja Adventista, mas ele compartilha essa responsabilidade com seres humanos que decidiram tomar essa missão para si também. Então, eu acho que essa coesão e a comunicação nesse processo ajuda no processo de relembrar. É por isso que a Novo Tempo existe, por exemplo, para relembrar qual é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia para pessoas que estão em todo o Brasil e no mundo inteiro, e para gente que não conhece essa missão. É por isso que os adventistas do Sétimo Dia, de maneira individual, pregam essa mensagem. É uma corrida de bastão. Eu não sei se eu vou estar vivo, se o pastor Campitelli vai estar vivo, se você vai estar vivo, se quem está nos ouvindo vai estar vivo quando Jesus voltar. Mas eu estou passando o bastão para gerações. E essas gerações que vêm, em algum momento vai ter uma geração que Jesus vai voltar naquela geração. Eu espero que seja na minha. E tenho orado a Deus para isso. Mas se ele não voltar na minha geração, eu estou passando o bastão. Eu sou líder de jovens da minha igreja aqui. Tem gente mais nova que eu, que vai viver mais tempo do que eu. E eu vou passar esse bastão para eles, porque se eu morrer, eles vão estar vivos e passando esse bastão para que, dentro dessa unidade e desse lembrete constante do qual é a missão da Igreja Adventista, quando Jesus voltar, essa missão esteja ainda sendo realizada por eles. Eu vou falar 2 segundos e eu quero muito ouvir o pastor Campitelli sobre uma coisa aqui, mas eu queria dizer algumas coisas para você que está ouvindo. Você que está assistindo esse episódio, esse episódio é produzido pelo NASP, como todos os outros. Há muitos conteúdos à sua disposição. Vai lá, dá uma olhadinha lá e você vai curtir muito e compartilha, manda isso para muita gente. O que foi bom para você é bom para muita gente também. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. O VerticalCast está disponível em muitas plataformas. Pastor Campitelli, o André falou muitas vezes e usou a expressão adventista. Aí eu vou dizer para você e pedir para o pastor Campitelli entrar nessa discussão. Nós somos todos adventistas aqui, fazemos parte de um momento comum. Não apenas somos adventistas, como servimos na Igreja Adventista. Você que não é adventista está nos ouvindo, entenda bem esse negócio que nós estamos dizendo. Essa fala não é excludente. Essa fala é de quem já se assumiu
como parte integrante, protagonizante do processo final. Isso não exclui você, isso é um convite para que você também assuma. Eu, como adventista, estou dizendo, como adventista, estou nesse tempo dizendo que isso é comigo. Pode jogar no peito, Senhor, não porque eu seja bom o suficiente, mas se quiser me chamar, pode chamar que eu estou aí. Pastor, eu falo muito do que eu espero de Deus nesse tempo. As pessoas falam muito, Senhor, o Senhor está demorando, Senhor, o Senhor não age. O que Deus espera de mim nesse tempo? Essa é a minha pergunta. A gente fala demais do que nós esperamos. Esperamos um Deus mais rápido, esperamos um Deus que fale mais alto, esperamos... O que Deus espera de mim? De fato, assim, se a pergunta for devolvida, né? Senhor, quanto falta? Ele falar, para você falta isso, isso, isso. O que ele estaria dizendo? Bem bacana essa maneira de pensar também, né? Porque a gente sempre olha como um Deus que tem a obrigação de dar, né? E a gente só ficar consumindo, né? Mas Deus quer outorgar, quer dar, quer mostrar, quer se manifestar, quer permanecer, quer andar com a gente. Se eu escolher fazer isso, eu tenho uma missão, né? Se eu quiser esse Deus para a minha vida, eu tenho uma missão a ser cumprida. E gostei muito do que André falou sobre essa identidade adventista, né? Tremendo. Essa confirmação de uma mensagem a ser proclamada, a ser vivenciada. Então, qual a expectativa de Deus? Tanto assim que quando nós falamos de Apocalipse 14, e tem a sua centralidade, mesmo no tempo do fim, a última mensagem a ser proclamada, mas tem os elementos mais substanciais e vertebrais de uma não denominação ou religião, sino um movimento profético do tempo do fim. Aí eu vejo uma chamada de Deus. Alguns dizem assim, que adorai, temei, está falando de advertências, admoestações. Na verdade, está pedindo para um povo ser em vez de fazer. Está dizendo para seu povo, me adorem, caminhem comigo, observem no sábado como é aquele sinal, é uma aliança que eu tenho ao longo do tempo, de maneira particular com vocês, proclamem essa bênção para outras pessoas, falar dessa adoração, falar desse juízo, o meu povo, não vou ficar calado, cara, que eu vou falar de juízo, se pode dar terror o juízo. Mas quando a gente tem uma perspectiva correta do que Deus pretende de mim, e o que Ele quer que eu faça, porque eu estou alinhado com sua vontade, e a sua palavra eterna e em mim faz um eco diário de uma transformação, então eu vou levar esse juízo de uma perspectiva bíblica não catastrófica, mas sim de revelação amorosa, onde tem um Jesus que está intercedendo no santuário celestial, uma justificação que é por meio do sangue dele, e então há uma operacidade por parte de Jesus no que ele fez, e há um pedido para eu permanecer, para eu andar, para eu ser uma testemunha viva, para eu poder proclamar esse evangelho, para quando diz assim, é um povo que teme a Deus, que dá glórias a Deus, que adora o Criador no dia que Ele separou, e diz assim, e são santificados, ou seja, são separados, guardam os mandamentos de Deus. Não significa que me faz melhor que os outros, porque eu conheci esse princípio de amor eterno, mas sim me dá uma missão a ser executada, não no transparecer, sino numa vivência e uma transformação que vem de dentro para fora, ao entender essa complexidade dos eventos finais, mas num marco de um grande conflito, onde Deus espera, sim, tem expectativas acerca de mim, acerca desse movimento que eu faço parte e dessa preparação, não para o evento em si. Jesus não está tão preocupado com o evento, e sim com a preparação para o derramamento do Espírito Santo em plenitude na minha vida, e assim dessa maneira eu poder testemunhar que é um Deus de amor e que tudo se encaixa em um plano fabuloso, fantástico, maravilhoso de perdão, mas exige de mim que andar em Cristo há uma transformação, há arrependimento mesmo de pecado, de uma vida displicente para uma vida onde Ele me conduz. Então, eu tenho sim uma missão. Se eu tenho expectativas com relação a Deus, Deus também tem comigo.
e viver isso em harmonia, que é uma ação que o Espírito faz, agora você vive mais tranquilo, você vive com uma tranquilidade, com uma paz muito maior, porque não somente entende de cabeça, sino que recebe de coração e anda com Cristo de uma maneira substancial, uma maneira firme nas suas promessas e no que vem no decorrer da vida cristã e de agora em diante, né? Você falava, pastor, e a minha mente viajava aqui com algumas coisas, né? Ser, Deus espera que você seja. Essa frase que cravou, né? Espera que você seja antes de fazer, porque se você você vai fazer conforme você é. Eu tenho uma mãe e tive uma avó que qualquer coisa verde que nasce da terra, ela sabe o que era e para que servia. Minha mãe anda e fala, isso aqui eu olho assim, mato. E fora o óbvio, quando eu olho para uma árvore, eu não sei que árvore que é. Agora, se eu encontrar com o limoeiro e tiver limões pendurados no limoeiro, eu já sei, aquilo ali é um limoeiro. Agora, sem limão, eu não sei a diferença do limoeiro e da laranjeira. Agora, com o fruto, para mim é inconfundível. Se eu ver lá uma goiaba pendurada, é uma goiabeira e já era, porque eu não conheço a folha da goiaba, mas eu conheço goiabas. Quando eu olho para Jesus dizendo sobre contrafações no final do tempo e de métodos de engano no final do tempo, a incidência é sobre dons. Então, a contrafação de dons. O dom de curar é contrafeito. O fazer fogo descer do céu é contrafeito. Então, as falsidades são sobre ações. Mas não há falsidade sobre fruto. Então, Satanás consegue criar uma cura falsa, mas ele não consegue criar um amor. Amor ele não consegue criar. Ele consegue criar um profeta que deu uma profecia falsa, mas ele não consegue fazer um efeito de uma profecia verdadeira ou criar, perdão. Satanás não consegue fazer o efeito de uma profecia verdadeira criando longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas não existem. Então, no tempo do fim, o ser é o fator de desempate. Os dons vão ser ali para todo mundo e vai se enganar, se possível, os eleitos. Mas fruto não. Fruto só os eleitos. E frutos são características de Cristo. Eu estou dizendo isso porque aqui, um pouco antes de a gente conversar, a gente estava falando algumas frases aqui com o André, e André falou desse engano, né, que pode acontecer, que vai acontecer no tempo do fim, que é Satanás personificando Cristo. André, eu queria que a gente conversasse agora, nesse momento final, sobre isso, né, de como a gente se prepara para esse engano e como a gente encara daqui para frente para ser o fator de desempate. Como eu tinha comentado na minha primeira fala, eu acho que um dos grandes problemas do ser humano em pecado é esquecimento. Então a gente esquece com muita facilidade das coisas. Inclusive data de casamento, de aniversário de casamento, essas coisas costumam dar problema. Mas a gente esquece também do mundo em que a gente vive. Então, se a gente se lembrar constantemente de que a gente está vivendo um mundo que é palco de uma batalha entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás, isso permeia toda a nossa vida. Não com medo, mas com a segurança de que a gente está do lado vencedor, que é Jesus Cristo. Só que eu também não posso me esquecer que essa batalha, ela não é simplesmente por um espaço geográfico, não é a batalha pelo planeta Terra físico. Isso tem a ver com o ser humano, essa batalha é pelas minhas decisões, é pelo meu coração. Então, o tempo todo, eu preciso estar me lembrando que Satanás e seus anjos estão querendo tomar o controle das minhas decisões para ferir a Deus. E digo ferir a Deus porque ele não consegue destruir a Deus, já está provado, Jesus é vencedor. Mas assim como, sei lá, numa situação de um divórcio, vamos colocar aqui um marido e uma mulher, o marido fez alguma coisa errada, a mulher não quer voltar com ele de jeito nenhum. E não tem mais volta, porque a decisão dela ele não vai voltar. Ele não consegue mais atingir aquela mulher, só que eles têm um filho. Aí ele vai lá e ele tenta maltratar o filho. Ele machuca o filho, ele sequestra o filho. Ele não faz isso porque ele quer machucar o filho. Ele faz isso porque ele quer machucar a mulher. É a mesma coisa com Satanás.
ele já perdeu. Desde o princípio ele perdeu. E na cruz ele perdeu definitivamente. Só que ele tenta machucar a Deus, ele tenta ferir a Jesus Cristo, ferindo a cada um de nós. E quando a gente toma decisões ao lado de Satanás, ele consegue, de alguma maneira, ferir aquilo que Deus mais ama, que somos eu e você. É por isso que cada decisão conta, tudo que a gente faz todos os dias, isso conta. Porque a pessoa que mais nos ama deu o seu próprio filho para que a gente possa ter a chance de viver eternamente. Estou falando tudo isso porque, como a gente comentou, a gente pode estudar a profecia na profundidade, a gente entender a contrafação de Satanás no tempo do fim, ele tentando se passar por Jesus, e a Bíblia diz que isso vai acontecer, ele vai fingir que ele é Jesus, vai vir, vai tentar enganar os seres humanos, mas ele não vai só tentar fazer isso no tempo do fim, ele está tentando fazer isso hoje, comigo e com você. Ele está tentando fazer a gente tomar decisões ao lado dele e tentando ferir a Deus o tempo todo. E só tem um jeito da gente se manter ao lado de Cristo, tomando decisões ao lado de Deus constantemente. É a gente se lembrar em que planeta a gente vive e que essa batalha entre o bem e o mal acontece o tempo todo, ao nosso redor, e para a gente vencer essa batalha, não há nada que a gente possa fazer além de uma coisa: pedir para Deus batalhar no nosso lugar. Porque é por isso que Paulo fala: eu morro e Cristo vive em mim. E aí, quando Cristo vive em mim, ninguém vence. Não tem poder das trevas que possam vencer. Mas aí a gente precisa estar constantemente em conexão com Cristo, por meio daquilo que a gente assiste, por meio daquilo que a gente lê, por meio daqueles lugares que a gente frequenta, por meio das conversas que a gente tem. É o tempo todo, porque essa batalha pelo nosso coração e pelas nossas decisões acontece a cada segundo, a cada instante. Pastor Campitelli, a minha pergunta é pergunta de amigo. Qual é, em essência, nas segundas-feiras da vida, a diferença de ser um esperançoso por um mundo por vir, sem desconectar de um mundo por vir, e ser um alienado? É um desafio, na verdade. Viver, isso tem a ver com o que Jesus falou, né? Que vocês são de outro mundo, mas estão no mundo, né? E ser um representante daquele que tem outra pátria é um grande desafio. Mas volto a dizer, e André tocar um pouquinho esse assunto, se nós não tivermos uma centralidade em Cristo, o que ele requer também da minha vida, se eu sou um seguidor dele, eu vou me distrair com muita coisa. E essa distração é tão fatal que eu posso me distrair com coisas boas. E esse é o pior engano que pode acontecer dentro do cristianismo, do adventismo, inclusive. E eu desviar meu foco em algo que talvez eu quero para a minha vida, que é a esperança da volta de Cristo Jesus, mas, por outro lado, alimento um pertencimento a este mundo com a minha maneira de ser. E ele fala também, que é importantíssimo, tem gente que quer descaracterizar o estilo de vida adventista. Por que a gente não estamos nesse mundo? Claro, eu vou me vestir com as pessoas do século XXI, mas isso não significa que eu não vou levar na minha maneira de ser, de falar, de música que escuto e tudo, um estilo que é apropriado para aquele que não se encaixa de alguma maneira, ou vai um pouco de contramão com aquilo que este mundo oferece. E eu tenho uma perspectiva do mundo vindouro, onde vivo aqui, parece às vezes ser até um extraterrestre, e nós temos um chamado a ser distintos, porque senão esse fruto tem muito fruto de laranja, você falou, tem muito fruto mas há um fruto distinto mesmo, que é uma mensagem peculiar, e essa precisa ser vivenciada. E quando está isso de maneira bastante clara, e não é a questão especificamente de leis, de obras, e sim uma vivência pessoal com Cristo, e o pedido que ele me faz para viver de maneira distinguida, singular,
essa tensão começa a diminuir e eu entender de fato que eu estou nessa terra, mas não sou desse mundo. Eu represento uma pátria e um lugar onde a gente está indo, mas vivendo aqui dessa maneira. Porque isso aqui é transitório, é efêmero, é passageiro. Mas o que Jesus quer proporcionar é esse princípio da eternidade que já está instalado no nosso coração e dá somente continuidade. Vai a partir da minha escolha de que jeito ou de que maneira eu quero viver esse princípio da eternidade com Cristo. Há uma expressão muito comum para os estudantes do livro de Daniel e da história do cristianismo a partir da modernidade, que é o grande desapontamento. Você pode estudar mais sobre este assunto. Um grande movimento religioso de um reavivamento no século XIX que culminou no desapontamento, naquela expectativa de que Jesus viria em 22 de outubro de 1844. Mas eu posso dizer para você, sem nenhum medo de errar, que a primeira pessoa desapontada no livro de Daniel é Daniel. É só olhar para o livro. Daniel olhou e falou, completaram os 70 anos, e Deus olha para Daniel e fala assim, Daniel, não são 70 anos, olhe para um plano mais amplo. Só para começar a conversa, vão ser 2.300 anos. Daniel foi a primeira pessoa desapontada na sua própria profecia. E como que o desapontamento de Daniel passou? Com uma frase, Daniel, você é muito amado, a tua herança está guardada. O segundo grande desapontamento da história também ainda não é o do século XIX. O segundo grande desapontamento são aqueles 11 discípulos que, olhando para Jesus, imaginavam, não é ele que iria restaurar Israel, não é esse momento? Mas aquele dia 15 do primeiro mês foi um dia de grande desapontamento também para aqueles discípulos de Jesus que viram toda a sua esperança da instauração do reino trucidada na cruz. 1844 foi o terceiro, portanto, grande desapontamento. Mas há algo comum nesses desapontamentos todos. Daniel, ao querer sair de Babilônia e ao preferir o leão do que não orar, não tinha nada para perder. Era possível, sim, tirar um jovem de Jerusalém e colocar em Babilônia, mas Daniel nunca permitiu que Jerusalém fosse tirada do seu coração e Babilônia fosse colocada. Aquele dia depois da cruz, aqueles discípulos não tinham nada para perder. A única coisa que eles temiam perder era a fé, e eles a preservaram. No dia 23 de outubro de 1844, aquele grupo de desapontados tinham perdido algo fundamental para se perder ao avançar o Evangelho. Eles não tinham nenhum amor por coisas, porque não tinham coisas nenhuma. E a única coisa que eles tinham e temiam perder era a mensagem do Advento. Eu pergunto para você, quando nós olhamos para o mundo e procuramos sinais, você está com medo de perder o quê? Ou a gente está, de fato, escolhendo viver por algumas coisas que Deus não morreu? Um povo que não tem nada para perder e que teme perder a fé é um povo que termina a história. Eles não tinham nada para perder e assim avançaram. Você é convidado hoje não apenas para identificar os sinais, mas para ser um sinal. Quando a partir da sua vida as pessoas começarem a perceber coisas que não são naturais, ou você perdoa como ninguém, você ama como ninguém, você tem brilho nos olhos quando fala desse lar vindouro e você ama a vinda, as pessoas olham para você e para mim nessas coisas e dizem, esses caras não são normais, alguma coisa deve estar acontecendo. Quais saudades nós temos gerado nas pessoas? Eu quero te convidar, ao terminar esse vertical, a se apresentar diante de Deus como o sinal que o mundo precisa ver para de novo esse coração reacender. Não, você não está somente se preparando para a volta de Jesus. Você se preparou para a volta de Jesus no dia que você pediu perdão. Você agora está preparando o mundo para a volta de Jesus. E isso tem grande significado. O Vertical continua. Sexta-feira que vem vai estar no ar, todas as sextas, às 19 horas, um episódio novo, aqui no canal do YouTube do NASP-BR. Você vê aqui, clica. Se você não se inscreveu ainda, aproveita esse momento, se inscreve, notifique-se, aprenda a absorver e a mandar esse negócio para todo mundo. E a gente se vê no próximo episódio.